Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 13, capítulo 1 da Gênese, né? Caráter da revelação espírita. E aqui, dando sequência na questão de número 5. Então, Kardec diz assim, dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Essa questão aqui, Kardec continua tratando do homem de gênio, né? O gênio. Aquele ser que tem por responsabilidade uma boa parte do progresso da evolução aqui na Terra. Porque você observa, não existe, é óbvio que isso é relativo, não existe nada na Terra em que um homem de gênio não tocou a mão. Tudo o homem de gênio tocou com a mão. É só pararmos para analisar. Porque existe o homem de gênio, que são aqueles que nascem com determinada responsabilidade, determinada missão de alavancar o progresso em todos os sentidos. Então nós vemos o homem de gênio na agricultura, nós vemos em todas as ciências, aliás, vamos assim dizer. Em todas as áreas. Não são só aqueles que desenvolvem uma fórmula, aqueles que inventa, cria o avião, a máquina a vapor, a geladeira, o carro, né, o automóvel, a televisão. Aqueles assim também que criaram o fogão a gás, o chuveiro elétrico, a energia, todo o conforto que há na face da Terra, todo o conforto que a humanidade desfruta, toda a tecnologia. Então, dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum
dos homens. Suposição igualmente ilógica. Não há fundamento. Não pode se fundamentar-se nisso. Porque nós temos que entender que perante Deus, todos nós somos iguais. Perante Deus. Você acha que Jesus, para Deus, é melhor do que nós? Não. Somos todos iguais perante Deus. Deus é imparcial. Deus não favorece um e desfavorece o outro. Não. Deus não dá mais a um do que a outro. Perante Deus, para Deus, todos nós somos iguais. Agora, perante todos nós, aí sim existe a desigualdade. Porque aí você entende que nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso guia, o modelo qual todos nós devemos seguir, não tem palavras para dizer o quanto ele é evoluído, é superior. E muitos outros espíritos, muitos outros seres, devido à desigualdade evolutiva. Então, existe a desigualdade evolutiva. Mas que Deus dá privilégios mais a um do que a outros, isso é ilógico, isso é inexistente. Isso são conceitos errôneos. Ou termos, errôneos, melhor. Até porque nós sabemos que Deus, na condição de Pai, Deus nunca abandonou a humanidade. Nem nosso Senhor Jesus Cristo. Se você parar para observar, durante todos os séculos, Deus enviou à terra emissários teus para que suprissem nossas necessidades. As nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Se às vezes nós não os percebemos devido à nossa ignorância. Quantas centenas de emissários do Criador, por ele enviado, estiveram à Terra, mas que pela humanidade foram ignorados, foram tidos como loucos, endemoniados, porque era assim tratado todos aqueles que se diziam ter lá uma comunicação com os mortos, vamos assim dizer. Eram tidos eles como endemoniados. Mas independente disso, durante todos os séculos, esteve aqui na Terra
enviados por Deus, emissários teus, para suprir as nossas necessidades em todas as áreas, em todas as ciências, em todas as religiões, filosofias, né? Muitos passaram despercebidos, muitos não, mas todos contribuíram, todos deixaram a sua contribuição aqui na Terra. Contribuição que todos nós desfrutamos até hoje. É só você observar quanto recurso hoje, quanta tecnologia, quanta melhoria. Podemos dizer, sim, quanta melhoria no ensino. Porque o ensino já foi muito mais precário. Deus sempre enviou gênios à Terra com o intuito de nos beneficiar. Olha só para você ver. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. Na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Tá vendo só? Então ele progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Então é natural que, por exemplo, o ser que reencarnou 10 milhões de vezes, que aproveitou essas 10 milhões de vezes, foi obediente aos desígnios de Deus. É óbvio que ele evoluiu mais que aqueles que reencarnou apenas 10 vezes. Esses que reencarnou apenas 10 vezes encontram-se bastante primitivos. Então é necessário. As raças, por exemplo, que de outros sistemas solar para a Terra foram enviadas, como por exemplo de Capela, das Pleiades, do cinturão de Órion, de Sírio e de muitos outros sistemas.
Esses seres, eles vieram à Terra, de certa forma, essas raças vieram de certa forma na condição de transgressoras, mas como já dissemos em outros vídeos, detentores eles de um intelecto muito mais avançado do que o intelecto na época que aqui eles estiveram, que toda a humanidade. Então, se nós pararmos para analisar, todas as raças que estiveram aqui na Terra deixaram suas contribuições. Depois que eles se regeneraram, eles retornaram ao sistema de onde eles vieram. Por isso que muitas pessoas estão esperando o mundo de regeneração, sendo que a Terra sempre foi mundo de regeneração. A Terra sempre foi mundo de transição. A Terra sempre foi mundo de expiação e de provas. Porque quantos bilhões de espíritos que vieram para a Terra, que se regeneraram e que retornaram aos teus orbes. E pelo fato de ter vindo e de ter retornado, isso aí é transição. Então a Terra é um mundo de transição. Sempre foi mundo de transição. Mesmo em meio à expiação e à prova. Então, por exemplo, os maias, né? Os incas, os astecas, os egípcios e centenas de outras raças que estiveram aqui na Terra, contribuindo, cada qual trouxeram eles uma parcela de contribuição, uns numa área, outros noutra área, né? Então, todos esses gênios, todos esses cientistas que com o passar dos séculos, podemos dizer que se unificaram na família cósmica universal, se unificaram na família cósmica universal, onde nós entendemos na condição de um coletivo. Então, o homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe. E como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender,
é chamado homem de gênio. Só que nós temos que entender uma coisa. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, esse não precisa aprender é relativo. Sabe por que é relativo? Porque mesmo o homem de gênio, detentor de todas estas qualidades, na infância, aqui no corpo físico, ele necessita de um protetor aqui que se chama professor, que o auxilia a retirar o véu de sobre aquele estado letárgico. Então é preciso o professor. Como, por exemplo, aquelas crianças que eles usam o termo crianças prodígio, que falam vários idiomas, crianças que já nascem, sabem tocar piano, né? E outros instrumentos. Mas, mesmo assim, essas crianças prodígios, simbolicamente, elas necessitam, com o tempo, de professores que as coloquem no estado de disciplina. Porque elas têm o conhecimento, elas trazem aquele conhecimento, mas elas precisam se adequar à situação aqui na Terra. E ela vai conseguir se adequar graças à instrução do professor. Não significa que o professor irá ensiná-la, não. O professor irá coordená-la, mostrando a ela o caminho. Então, mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Quer dizer, não foi Deus que a privilegiou, porque Deus não privilegia ninguém. Ninguém. Para Deus, todos nós somos iguais. Tudo que nós possuímos, tudo que os seres possuem, Deus condicionou meios para que cada qual, através dos teus próprios esforços, conquistassem. Através da luta, da batalha, do esforço, da persistência, da perseverança. Por isso que nós devemos ser determinados. Nós temos que ser enérgicos, com amor. Então, todos os atributos nós conquistamos. Por exemplo, a inteligência. A inteligência é atributo da alma. A inteligência não é atributo do corpo físico. A inteligência é atributo da alma. Mas é preciso dizer que o atributo, a inteligência,
é uma conquista do espírito, ou melhor, do ser em processo de evolução. A inteligência, a cultura, a moral, né? A cultura, o intelecto, tudo bem? Vamos dizer também o intelecto. Então isso tudo é conquista, é atributo. Não foi Deus quem nos deu a inteligência. Não foi Deus que nos deu a moral. Ele nos condicionou meios para que pudéssemos batalhar e conquistar através dos nossos próprios esforços. Porque se nós não batalhássemos, que mérito teríamos? Qual mérito? É o mesmo caso aqui do Espiritismo. Não é? É o mesmo caso do Espiritismo. Nós vamos voltar no próximo vídeo. O cronômetro ele é contra nós.